Shalom Lekulan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinzo e trago para você hoje o estudo de um pedacinho da Torá. Estamos quase finalizando os resumos do livro de Devarim, né? Nessa semana ainda estamos estudando a porção Pinhas, que vai ser estudada amanhã com Moré Daniel, provavelmente, se o Eterno assim permitir. Moré Daniel vai nos trazer esse estudo. E nós, nesse pedacinho, nós estamos estudando resumos, né? Resumos que permite que você tenha uma ideia geral do que é tratado naquela porção, para que na semana que estudar a porção você já tenha aí um encaminhamento, já tenha uma ideia geral daquela porção. Claro que é importante, é muito importante que você estude a cada dia aqueles trechos, aqueles versos que fazem parte daquele dia, né? Você lê no horário que for melhor para você, geralmente o primeiro horário da manhã é melhor, porque você já sai preparado naquele dia com um pensamento voltado para o Eterno, então você já sai preparado naquele dia e durante o dia você vai ruminando aquele trecho, aquele pedacinho da Torá que você estudou e a cada dia você vai pegando mais um pedacinho e no Shabat você acompanha todo o estudo. Mas é importante que você faça o teu estudo, porque assim você vai ter um entendimento maior das porções. Porque os estudos guiados num Shabat, por exemplo, muitas vezes não abordam todo o trecho, ou o tempo é curto para que se entre em cada detalhe que você pode, na tua leitura, no teu entendimento, na tua leitura diária, você pode descobrir mais e mais ensinamentos naquela porção. Então vamos aqui ao estudo da porção Devarim. Hoje nós estudamos até a porção Ekev. Na semana passada, infelizmente, eu não consegui gravar, mas nessa semana vamos então dar continuidade à porção Re'e, né? Porção Re'e, que significa vejam, né? Vejam, observem, analisem, estudem, né? Importante a gente sempre lembrar que o órgão da visão é muitas vezes associado com uma observação do ser humano, né? Nós observamos o mundo com os 5 sentidos, mas no sentido da visão nós temos uma maior abrangência, né? O tato e o paladar você precisa observar muito de perto, você precisa tocar, você precisa colocar na boca. Já o olfato, você pode sentir o olfato a alguma distância. E a audição, você pode ouvir ainda bastante longe, né? Uma coisa que aconteça aí algumas dezenas de metros da tua distância, você percebe. Mas com a visão você consegue ver a lua, ver as estrelas, ou seja, coisas que estão muito distantes de você e também coisas que estão muito próximas ou pequenininhas, né? Como com o auxílio de telescópio para a distância ou de microscópio para muito perto. Então, quando a gente fala em observar, a gente fala muitas vezes em ver, né? Não no sentido só de ver com os olhos, mas de perceber todas as nuances daquilo que estamos observando. E na escritura você vai justamente ver, observar, estudar, esmiuçar, pesquisar os ensinamentos da palavra do Eterno. Por isso que nós temos essa porção que vai ser estudada no dia 29 de Av, que é o 23 de agosto, agora próximo, daqui um mês mais ou menos, nós estaremos estudando essa porção de número 47, que vai do capítulo 11, verso 26 de Devarim, ao capítulo 16, verso 17. Se o Eterno permitir, eu trarei essa porção para vocês, uma porção, como todas as outras, uma porção com muitos ensinamentos. A Haftará é o livro de Yeshayahu, o profeta Isaías, que vai do capítulo 54, verso 11, ao capítulo 55, verso 5, e também na Brit Hadashah nós temos a primeira carta a Coríntios e a primeira carta de Yohanan. Então vamos estudar um pouquinho da porção Re'e.
Como estamos finalizando, eu vou trazer para você os métodos que nós já usamos antes, para você relembrar, né, aquele primeiro método em que a gente ia lendo trechos, algum resumo que traz aí uns 2, 3, 4 versos, né, tratando aí de um assunto geral daqueles versos. Depois nós repetiremos aí, se o Eterno permitir, nós repetiremos os outros métodos que utilizamos. A ideia aqui é que você se familiarize com esses métodos, escolha o melhor para você, ou que você desenvolva algum outro, de repente você já utiliza algum método de estudo que é mais eficaz para você. Então vamos aqui ver a porção Re. A porção Re começa com essa frase: vejam diante de vós a bênção e maldição. Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então, nós estamos vendo aqui que nesse livro nós vemos Moshe falando, repetindo os ensinamentos do Eterno, mas ele está falando como se fosse o Eterno falando. Ele é aqui um mensageiro do Eterno, repetindo aqui as palavras do Eterno. E quando ele diz: vejam, coloco hoje diante de vós, na verdade ele está falando, quem está passando essa mensagem é o Eterno que está colocando à nossa frente a bênção e a maldição para que a gente escolha, para que a gente decida o que a gente quer. A gente quer a bênção ou a gente quer a maldição. O ser humano tem essa característica, ele pode escolher entre bênção e maldição. Então, quando o povo atravessar para a terra prometida, eles vão colocar a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Eival. Não quer dizer que os montes são abençoados ou amaldiçoados, é simplesmente uma forma de colocar, né, toda a nação dividida nesses dois lados para que se apresente de um lado as bênçãos e de outro lado a maldição, para que as pessoas tenham conhecimento e façam a sua escolha. Assim que deve ser feito. Então, nós temos aqui esse grande presente que o Eterno dá a todos nós, né? Não a bênção e nem a maldição. Isso não é o presente. O presente é justamente a opção de escolher segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente espera de melhor para nós. Então, ele reapresenta aqui, Moshe reapresenta os mishpatim, os hukim, para que a gente guarde e obedeça esses mishpatim e esses hukim que foram apresentados já em vários capítulos anteriores. Nós já ouvimos os mishpatim, nós temos uma porção chamada mishpatim, logo depois da porção Itrô, e nós temos a porção Hukat, né, que nós vimos recentemente também aqui no estudo do Shabat. Então as leis, as ordens do Eterno, os regulamentos do Eterno são apresentados novamente, né? E aqui também o Eterno reforça o ensinamento de destruir a idolatria que for encontrada naquela terra que vai ser encontrada naquele lugar. E isso vai ser feito, né? Vai ser feito no lugar que o Eterno indicar, que é o Monte Moriá. Né? O Eterno vai indicar esse monte para que as pessoas, né, façam as suas oferendas naquele lugar. Né? Então, devem destruir toda a idolatria e devem se voltar ao Eterno no lugar que o Eterno os vai apresentar. Né? Então, aqui nós temos, nessa grande quantidade de versos, praticamente 11 versos, o Eterno explicando como é esse lugar, o que deve ser levado, como que deve ser encarado esse lugar. Né? Então, nós vemos aqui também, né, um outro ensinamento: não comer carne, não comer sangue, né, o sangue da carne. Por quê? Porque a vida está no sangue. Então nós já aprendemos e nós temos sempre que nos lembrar desse ensinamento. O sangue deve ser derramado no solo como água. Não se deve comer o sangue de nenhum animal. Então não se pode comer o sangue de nenhum
animal. Então o Eterno ensina isso, né? O Eterno ensina isso e diz, né, repete várias vezes para que as pessoas não comam sangue, nem usem o sangue para tempero de nenhum alimento. Né? O sangue deve ser totalmente retirado quando o animal é abatido. Então ela repete aqui em vários versos, né? Em vários versos ele repete essa orientação. E além disso, né, ele vai comentar aqui, ele vai comentar também sobre separar a décima parte. A décima parte, seja do grão, seja do animal, seja do azeite, nada deve ser comido no próprio campo, porque essa décima parte vai ser levada para os leviim. Então, os leviim têm, cada uma das 11 tribos, né, levará para o leviim, né, a sua parte, né, a décima parte de toda a sua produção. Moshe aqui nos dá uma orientação muito importante que não é seguida, né, não é seguida até os dias de hoje, principalmente pelas religiões. É não acrescentar nada a tudo que o Eterno ordena a nós, né? E não acrescentar nada e não retirar nada. A Torá está completa, a Torá é plena. Ela não pode ter um yud ou um kodesh a mais, não pode ser retirado nenhum yud e nenhum kodesh, né? Como muitos fizeram, alterando aí ensinamentos que vêm, né, do Eterno e alteraram, acrescentaram o texto, retiraram o texto, fizeram aí, usaram a escritura para atender aí às suas doutrinas. Também o Eterno orienta para que tomemos cuidado com o falso profeta, aqueles que sempre vão tentar levar o que segue o Eterno, que segue os ensinamentos do Eterno para a idolatria, ou seja, seguir falsos profetas que vão levar a deuses estranhos, né? Esses deuses que surgem aí com muitas religiões, com muitos pensamentos, com muitos que dizem que recebem instrução do Eterno, né? que ouviram do Eterno que agora é diferente, que agora mudou tudo, que agora é outro texto, que agora é outra orientação, que tudo mudou, aquilo não se aplica mais, aquilo só valia naquela época, ou então que só vale para um determinado grupo de pessoas, né? Muitas vezes também se tem essa visão, não, isso aí você não precisa fazer, porque isso só serve para o povo A, o povo B, o povo C. Isso aí você não é desse povo, você não precisa guardar o Shabat, por exemplo, você não precisa deixar de comer o sangue, você pode comer sangue à vontade, você pode misturar tudo, você pode fazer tudo. Mas não é verdade, o Eterno ensina a mesma palavra para todos, né? Todos recebem a mesma palavra. E aqui, uma coisa que é importantíssima, né? Importantíssima na vida de todo ser vivo é o alimento, né? O alimento, ele deve ser o alimento adequado para o nosso corpo. Não quer dizer que a gente deva comer de tudo, né? Porque tudo é criação do Eterno. Muita gente fala, não, tudo é criação do Eterno, a gente pode comer de tudo, mas não é verdade. Ele diz o que a gente pode comer porque ele nos fez, ele sabe o que é melhor para o nosso organismo. Então ele diz, né, ele diz aqui, ele relata que todos os alimentos, novamente, né, principalmente os animais. Então, kasher, alimento kasher se refere à alimentação principalmente de animais, né, do animal terrestre, que tem que ter o casco fendido e ruminar, o animal aéreo é qualquer pássaro que não seja um pássaro caçador, uma ave de rapina, um animal que come carcaça de outros animais, por exemplo, e dos peixes é o peixe que tem barbatana e escama. Então são esses os alimentos adequados. A palavra kasher foi popularizada aí com outro significado. Então kasher, você vai ver aí pessoas dizendo que
o vinho é caché, a água é caché, o guardanapo é caché, enfim, todo um ritual aí que foi justamente acrescentado, né? E ele diz, não acrescentar nada, foi acrescentado os ensinamentos. O kasher, aqui o alimento adequado, só se refere ao alimento não vegetal, aquele alimento que o Eterno nos deu lá no capítulo 1 de Bereshit, né, no verso 29, que ele diz que colocou todos os frutos, né, todo fruto que tem semente é para a nossa alimentação. Então, quando ele permitiu que a gente comesse carne, ele estabeleceu quais as carnes que nós podemos comer. Nós temos também o descanso da terra, né? O descanso da terra, que é a Shemitah. Isso não vem sendo feito há muitos anos, né? Então, toda a desgraça que acontece com o ser humano hoje se deve muito a esse descanso que não é observado, esse descanso que é totalmente desrespeitado. Então, aqui no descanso da terra, né, no descanso da terra, o Eterno ensina como tratar, por exemplo, o servo. Né? O servo deve ser libertado e deve levar aí o seu pagamento por esses anos em que ele serviu. Né? Então, todo o empréstimo, todo um terreno emprestado, todo um terreno tomado deve, então, ser resgatado. Nós temos também aqui a ajuda ao necessitado, a importância de se ajudar o necessitado, né? O necessitado entre os irmãos. Não endurecer o coração, não fechar a mão para deixar de contribuir com o irmão necessitado. Então isso é importante, né? Nós devemos abrir o nosso coração para ajudar aquela pessoa que está com necessidade, né? Principalmente nesse período de Shemitah, deve-se prestar atenção àquelas pessoas que eram servas e que vão deixar de ser servas nesse momento, e elas precisam de toda essa ajuda. Né? Não pode ser fechado os olhos, né, virado as costas para as pessoas que têm necessidade principalmente de alimentação. Então não seja avarento com o seu irmão necessitado. Dê o que é necessário a ele para que ele possa ter uma vida digna. E o Eterno coloca uma informação muito importante para a gente prestar atenção. Né? Sempre haverá pobre na terra para que receba ajuda. Então, quando a gente ajuda o necessitado, na verdade, a gente está trazendo a bênção sobre nós. Sempre haverá pobre justamente para que a gente abra o coração e faça tzedakah e traga justiça, né? Uma ajuda justa para aquela pessoa que tem necessidade. A justiça aí é justamente ajudar o necessitado, sabendo que dessa forma a gente está amolecendo o nosso coração, a gente está escolhendo a bênção para todos que estão na face da terra. Então é o que ele diz lá no início, né? A bênção e a maldição, a gente escolher a bênção de ajudar aquele que tem necessidade, libertar o servo no 7º ano. O servo deve sair com o pagamento de tudo aquilo que ele trabalhou, daquele ano em que ele trabalhou. Né? Todo primogênito de animal é de Adonai. Então, todo primeiro filho de animal você deve oferecer ao Eterno. Né? Tudo aquilo que a gente recebe, a gente deve oferecer ao Eterno. O Eterno que nos provê tudo. Então, ele diz aqui, todo primogênito de animal deve ser do Eterno. Né? Todo primogênito de ser humano, todo primogênito de alimento, todo primeiro alimento, digamos, na verdade, né? Não, primogênito é sempre o filho que nasce, né? Mas todo alimento, quando a gente começa a se alimentar, a gente agradece ao Eterno, a gente oferece ao Eterno para que essas bênçãos recaiam sobre nós. Né? E aqui ele vai fazer a observação de que a gente deve festejar as 3 festas de peregrinação: Pesach, Matzot, Shavuot
e Sukkot. Vai repetir, né? Vai repetir, por exemplo, o que a gente não deve comer durante o período de Matzot. Essas 3 festas são as festas em que todo o amante do Eterno deve caminhar, deve ir a Jerusalém para oferecer, né, oferecer sacrifício ao Eterno. Na verdade, a gente agora não oferece mais sacrifícios de animais, mas a gente faz essa peregrinação em honra do Eterno, em honra desse mandamento que ele nos diz de guardar essa festa, de fazer essa peregrinação até Jerusalém. Né? Então, nós vemos aqui, resumidamente, 126 versos aqui, né? Os versos dessa porção. Então, são muitas recomendações, uma repetição daquilo que a gente já viu em outros capítulos, mas é a chance da gente perceber isso com Moshe falando, com Moshe trazendo essa instrução e observando a importância que nós temos nessa porção, a importância que nós temos nesse mandamento de preservar, né, preservar tudo que está na Torá, não acrescentar nada, se alimentar só com o alimento adequado, o alimento kasher, garantir o descanso da terra, garantir a liberdade do seu no 7º ano e observar as festas do Eterno. Depois dessa porção, nós temos a porção Shoftim, porção Juízes. Né? Porção Juízes, ela vai ser estudada no dia 6 de Elul, né? No dia 30 de agosto, a porção que começa então no capítulo 16, verso 18, e vai até o capítulo 21, verso 9, uma porção um pouquinho menor, né? Que também traz o profeta Isaías como Haftará e muitos livros da Brit Hadashah, Matitiar, Mateus, Atos, Coríntios, Timóteo e Hebreus. Então nós temos aí esses livros que serão estudados na Haftará, ou seja, durante a semana, além de estudar as partes que cabem a cada dia, você estuda esses trechos da Haftará, porque são trechos dos profetas e dos escritos nazarenos que têm relacionamento com essa porção. Essa porção Shoftim, ela vai trazer a importância de se ter juízes e oficiais para julgar com justiça. Não? A intenção do Eterno é que nós tivéssemos juízes que julgassem conforme a Torá, não segundo o Código Penal, o Código Civil de cada país, mas segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordenanças. Então é assim que o juiz deve julgar. Mas lógico, aqui Moshe vai dizer que o povo lá na frente vai querer ter reis. Né? Então aqui a gente já sabe que vamos ter reis, esses juízes, eles deixam de existir mais à frente, quando o povo, depois de alguns anos na Terra Prometida, prefere, e mais à frente, quando o Eterno decidir que é o dia do juízo, a partir desse momento nós teremos juízes. Então, ele novamente ataca a idolatria, não plantar árvore, né, um poste sagrado, mas essa árvore aqui não é uma árvore qualquer, né, não é uma árvore que vai dar fruto, mas é uma árvore que vai ser tratada como um poste sagrado, uma coluna ao lado de um altar que vai ser um objeto de adoração, né, como as árvores que são utilizadas no final do ano para festejar uma data inventada, né? Uma data inventada pela idolatria, inventam aí que tem que ter uma árvore toda florida, toda iluminada, tudo isso, e o Eterno é contra isso, né? Isso não deve existir, isso deveria ser retirado, né, do nosso dia a dia. Então o Eterno é claro em dizer, né, não erijam nenhuma coluna ao lado do altar de Adonai, o vosso Elohim, né, porque ele odeia isso, ele não gosta dessa forma de idolatria. Não sacrificar um animal com defeito, não aceitar idolatria. Por que não sacrificar um animal com defeito? Não era melhor sacrificar um animal que tivesse defeito? A gente tem que sempre entender o objetivo do sacrifício
não é porque o Eterno gosta de sentir o cheiro do animal queimado, mas é porque a gente tem que sentir a importância de estar oferecendo o animal, aquele animal que a gente tem um cuidado, que tem valor afetivo, valor comercial para cada um. E quando a gente deixa de sacrificar um animal que tem defeito para sacrificar um animal que certamente teria um maior valor, a gente vai sentir mais, né? A gente vai sentir mais o prejuízo do sacrifício desse animal. Por isso, a gente vai então entender que não deve mais cometer as transgressões para que a gente não tenha que novamente oferecer um novo animal, para que a gente se arrependa, né? Se arrependa, mostre frutos de arrependimento dessas transgressões que são comuns, né? Que são muito comuns até os dias de hoje. Aplicar a sentença de morte somente se houver duas testemunhas. Então sempre é preciso duas testemunhas. Isso é hoje utilizado, as pessoas sempre usam em contratos, sempre usam em documentos oficiais, sempre usam em julgamento as testemunhas. Né? Tem que ter testemunha, não pode simplesmente uma testemunha dizer que viu alguma coisa, se pronunciar contra alguém sem que tenha uma outra que possa dar uma outra interpretação, uma outra visão daquilo. Então, a pena de morte, né, as penas capitais só podem acontecer se houver a participação de duas testemunhas. Né? E essas duas testemunhas que acusaram, elas que vão ser as primeiras, né, a apedrejar a pessoa que está sendo julgada. Então a testemunha ela tem que ser muito consciente daquilo que ela está falando, ela tem que ter certeza absoluta daquilo que ela está falando, porque senão se ela tem dúvidas, ela não pode testemunhar contra a testemunha, e se ela, mesmo tendo dúvida, ela testemunha em falso, ela vai cometer um derramamento de sangue inocente. Por quê? Porque ela será a primeira a apedrejar, ela será a primeira a causar essa transgressão. E quando houver caso difícil de tratamento, caso difícil para o juiz se julgar, para o juiz julgar, ele tem dificuldade em dar ele expressar o julgamento, né? O caso deveria ser levado aos Leviim, né? aos Leviim não, aos Kohanim, né? Porque Leviim, o Kohanim mas nem todo Leviim é Kohanim, mas todos os Kohanim são Leviim, só lembrando aqui. Né? Então, eles vão participar desse julgamento. Por quê? Porque os Kohanim, eles têm uma atividade mais próxima do Eterno, eles que fazem, né? Eles que cuidam da palavra do Eterno, eles que cuidam dos sacrifícios feitos ao Eterno, eles que têm essa atribuição de estar o tempo todo conectados com o Eterno. Então é eles que vão, né, trazer vão auxiliar nesse julgamento de casos difíceis. E aí nós temos o caso de que reis vão ser escolhidos lá na frente. Né? A gente sabe que vão ter reis lá na frente. Moshe já está aqui profetizando que lá na frente o povo vai escolher reis como todos os outros povos. E aí ele estabelece aí regras que esses reis devem obedecer. Né? Porque o rei ele deve prestar serviço à nação e não ao contrário. Não o rei receber favores de toda a nação, é o contrário. Então nós vamos ver nessa porção detalhadamente todas essas regras, principalmente, né, que o rei deveria consultar a Torá a todo momento de fazer alguma ação. Né? Todo momento ele vai olhar a Torá, ele vai ter uma cópia da Torá, porque uma cópia lá com os Leviim, ficava lá com os Leviim,
e outra cópia ficava com ele para conduzir a nação, né? Então, muitas vezes, essa segunda cópia, ela levou também ao nome desse livro, Deuteronômio, segunda lei, né? Segunda regra, porque muitos entendem que o livro Torá, a Torá do Eterno, é um livro de lei, mas na verdade é um ensino, né? Torá, a palavra Torá é ensino, não é lei, mas é um ensino, mas quando foi traduzido para o grego, se considerou aqui a segunda cópia como uma segunda lei, né? Então por isso que esse livro também chama Deuteronômio. Os Leviim não terão heranças, os Leviim eles vão receber a sua alimentação através da doação dos seus irmãos, das outras tribos, né, das outras 11 tribos, sempre considerando aqui Efraim e Menaste como a tribo de Yosef, né? Então nós sabemos que são as 12 tribos mais Levi, né? E mais a herança são 11 tribos mais Levi, e Levi não tem herança, porque o Eterno tomou a ele como uma nação, uma tribo especial, separada para ele. Então, eles recebem o alimento que vem do Eterno e o alimento que vem através das 11 tribos. Essas 11 tribos, então, devem sustentar, né, deve sustentar aí todos os Leviim. Então, deve ser separado um décimo de cada produção, uma décima parte de cada produção deve ser levada lá para os Leviim. E também o Eterno orienta aqui para não praticar as abominações que ocorrem nessas terras, porque as terras que eles vão entrar são terras povoadas por um povo idólatra, né? Os cananeus, os jebuseus, todos eles ali, né? Todos os moradores dessa terra, eles são idólatras, né? Então, o povo não deveria praticar essas ações de adivinhos, de prognosticadores, pessoas que adoravam deuses estranhos, né? Então, eles não devem praticar essas mesmas abominações. Moshe diz aqui, né, que o Eterno levantará um profeta no meio deles, né, um profeta real, um profeta verdadeiro, e não esses falsos profetas que vão aparecer, né, falando coisas contra o Eterno. Também nessa porção nós temos as cidades de refúgio, aquelas cidades, né, que vão abrigar as pessoas que cometem um deslize, tem um deslize aí qualquer e provoca a morte de alguém, mas uma morte não intencional, mas muitas vezes a família do morto vai querer vingança. Então essas pessoas serão recolhidas a essas cidades de refúgio, que são cidades administradas pelos Leviim, né, até que se acalme todo o povo, até que o parente vingador, né, não queira mais provocar a morte daquela pessoa. Também o Eterno orienta aqui para não mover as marcas das terras dos vizinhos, né, porque todas as tribos vão receber as suas terras, vai ser sorteada, nós vamos ver lá no livro de Yehoshua, né, que as terras são separadas para cada tribo, e dentro de cada tribo vai ter a terra de cada família. Então, não se deve mover a marca da terra, porque isso seria o roubo da propriedade que o Eterno concede a cada um, né? Sempre 2 testemunhos, sempre 2 testemunhas para qualquer situação, sempre deverá haver 2 testemunhas em contratos, em negociações, em acusações, em discussões, sempre 2 testemunhas para que se possa, né, avaliar corretamente a medida a ser tomada e não
provocar, né, e não provocar a prisão de um inocente. É melhor soltar um criminoso do que aprisionar um inocente. Então sempre é importante ter as duas testemunhas. Lembrar sempre que o Eterno vai conduzir o povo nas batalhas, o Eterno vai lutar, pela sua nação, pelo seu povo, em todas as batalhas. Isso vai garantir que esse povo tenha as vitórias no momento certo. E também, né, nos casos em que um soldado é recém-casado, né, e ele vai ser isento de participar das batalhas. Então o Eterno vê aqui, né, dá essa orientação para que a pessoa que acabou de casar, a pessoa que deve fazer, né, deve trazer felicidade à sua casa, ela não participe das batalhas. E vai nos dar também como aplicar as regras nessas cidades conquistadas, as terras que eles vão conquistar lá na Terra Prometida. Também no caso de uma pessoa encontrada assassinada, né, qual o tratamento que deve ser dado pelos juízes, pelos líderes. Então, o Eterno especifica nessa porção tudo que deve ser feito nessa situação. A pessoa foi encontrada assassinada e não se sabe quem assassinou, porque se soubesse, seria feito um julgamento aí com duas testemunhas. Mas no caso de não se conhecer, vai ter que se avaliar, né, como tratar esse caso. Então aqui nós temos o estudo dessa porção, 97 versos estudados em algumas linhas, para você ter uma ideia do que é tratado nessa porção e então com esses highlights, com essas frases, você saber que essa porção trata desse assunto. Claro que você precisa conhecer, né? Aqui nós temos dois versos, mas aqui nós temos 3 versos, aqui nós temos 6 versos, então são muitos detalhes que são trazidos aqui, mas pelo menos você tem uma noção geral, um panorama geral do que é tratado nessa porção. Estudada a porção Shoftim, nós temos a porção Kitetse, quando vocês saírem para uma batalha, quando vocês saírem para enfrentar esses povos que vocês encontrarão nessa terra, né? Então você vai ter muitas orientações. Nós estudaremos a porção 49 no dia 13 de Elul, que é o dia 6 de setembro. Essa porção ela vai do capítulo 21, verso 10 de Devarim ao capítulo 25, verso 19, são 110 versos. O profeta Isaías também, né, também tem alguns versos que são relacionados a essa porção. Também na Brit Hadashah nós temos muitos estudos, né, trazidos aí, muitos estudos, Matitiah, Marcos, Lucas, né, Coríntios, Gálatas e Timóteo, nós temos aí referência a essa porção. Então, uma porção que também traz muitos ensinamentos. Por exemplo, quando sair à guerra e encontrar uma mulher, se apaixonar por ela e quiser ficar com ela, ou seja, depois ele vai perceber o soldado vai perceber que essa mulher ele não está com ela porque ele a ama. Então aí você vai ter orientação do Eterno para o que fazer nessa situação, né? Você vê que isso acontece até os dias de hoje. As pessoas se aproximam, se apaixonam e de repente, né, aquilo tudo foi a chama de um fósforo que acendeu e apagou rapidamente, né, desaparece. E aí, como tratar dessa situação, como tratar desse assunto, né? No caso, vai se perder o interesse, vai se perder, muitas vezes acontece a situação
de essa relação gerar um filho. Então, como fazer, né? Se o sujeito teve lá um filho com uma mulher que ele não ama, depois ele tem um filho com uma mulher que ele ama. Então, o Eterno diz que o primogênito é sempre aquele que nasce primeiro para o homem, né? Então, aqui, esse primogênito tem prioridade de herança frente aos outros, mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Porque a pessoa, o homem tem um filho com uma mulher que ele não gosta, ele esquece da mulher, esquece do filho. É isso que acontece muitas vezes até os dias de hoje. Então isso é uma transgressão que o Eterno diz que não deve ser feito, né? Deve ser tratado primogênito como primogênito. Nós temos também aqui o tratamento daquele jovem, daquele filho que não obedece o pai, não obedece a mãe. Então, como tratar esse filho? Na verdade, deve-se pensar aqui que o erro foi, na verdade, a relação dos pais. Então, muitas vezes, essa criança é rebelde porque ela não teve dentro da sua casa uma estrutura para se desenvolver adequadamente. O pai fala A, a mãe fala B, o pai quer fazer uma coisa, a mãe quer fazer outra. Os pais não se entendem. Então, o que deve ser feito, né? Nós veremos nessa porção que deve ser feito. E também o que acontece quando há, né, quando há uma morte por um crime capital. Né? Se alguém cometer um crime capital, como será feito isso? Né? Então todo o povo deve participar desse julgamento. Então nós vemos aqui que o Eterno traz a responsabilidade sobre todas essas ocorrências, né, para que não se cometam nenhum deslize, para que todo o povo tenha responsabilidade sobre essas situações. E como são tratados esses casos difíceis, né, como são tratados. O Eterno também nos orienta aqui nessa porção a como tratar, né, pertence o bem de alguém que a gente odeia, de um vizinho, de um irmão que a gente odeia, que a gente trata como inimigo. Então nós não devemos, tratar os seus bens de forma inadequada. Então sempre que se observar, por exemplo, um animal do vizinho, né, um animal que pertence ao vizinho perdido, deve-se levá-lo para o vizinho. Nos dias de hoje é como devolver aquilo que não te pertence a quem é o proprietário, quem é o dono, não se apossar daquilo que não é seu, né, não se apossar daquilo que não te pertence. Então é isso que nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender nessa porção. Também o homem não se deve vestir como mulher e a mulher não deve se vestir como homem. Né? As pessoas devem mostrar aquilo que elas são, os costumes, né? A sua forma de vestir, como você se apresenta para o mundo. Você não deve enganar, né? Você não deve enganar usando um vestuário diferente. Também aqui nós temos o caso, né, do ninho de passarinho, para pegar um filhote do passarinho que ainda está próximo da mãe. Né? Então não se deve fazer isso, não se deve tratar mal os animais, não se deve trazer sofrimento aos animais. Também nós não devemos ser os causadores de acidentes. Né? Então, se cavou um buraco, fecha esse buraco para evitar que alguém caia. Eu estendo isso até um pouco mais longe. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não ligo para o que falam contra mim. Podem falar à vontade, eu não ligo para mexerico. Mas muitas vezes a gente faz alguma coisa que causa nos outros essa reação, esse julgamento. Ninguém deve julgar ninguém, com certeza, mas você não deve ser, né, o motivo de que aquela pessoa vai falar mal de você, por exemplo. Você está deixando um buraco aberto para ela cair. Você faz uma coisa que traz a ela a necessidade de falar mal. Porque se você age corretamente, se você age conforme as orientações do Eterno,
não haverá nenhum motivo para ela falar mal ou ela trazer um entendimento diferente. Então é isso importante para que a gente tenha sempre em mente a responsabilidade de não causar o mal ao próximo. Não semear dois tipos de semente diferentes, não arar com dois animais diferentes, não misturar fios diferentes, né? Porque aqui a gente tem uma lembrança de misturar o santo com o profano. Então a gente deve tratar cada coisa no seu momento, no seu lugar certo. Né? Não devemos causar esse tipo de acontecimento, misturar no tecido, no mesmo tecido, um fio animal e um fio vegetal. Não misturar sementes, porque aí o solo não está preparado para aqueles dois tipos de sementes. Os grãos das sementes vão crescer de forma inadequada, de forma errada. Não parar com um boi e um jumento, né? O boi anda mais devagar que o jumento, o boi come mais devagar que o jumento. Então, os animais vão aí ter sofrimento trabalhando juntos, trabalhando um ao lado do outro. Né? Então, nós temos também aqui a orientação do tzitzit, né? Como deve ser feito o tzitzit, os cordões que ficam nos quatro cantos das roupas, para que a gente lembre das mitzvot do Eterno, dos 10 mandamentos. Então, esse tzitzit é para isso, né? Ele foi implantado naquele momento que os espias vão, né, saem da nuvem, e o Eterno diz: vocês devem colocar o tzitzit para sempre se lembrar das 10 palavras. Né? A falsa acusação da mulher virgem, né? A noiva virgem, que o homem casa com a mulher, depois não quer mais saber dela e inventam a história de que ela não era mais virgem, a difamação daquela mulher, o tratamento que deve ser dado a essa mulher. Também nós temos aqui a punição para o adúltero, aquele homem que se envolve com uma mulher casada, uma mulher que se envolve com um homem casado, um homem e os dois, né, os dois são adúlteros, não é só o homem, não é só a mulher. Os dois devem ser tratados como é trazido nessa porção. Também aqui nós vemos o caso de uma noiva virgem que é atacada. Muitas vezes acontece isso da violência contra a mulher, né? Violência contra a mulher que é tratado nessa porção. O que acontece com o homem que fez, né? Com o homem que fez essa ação, e muitas vezes, né, e com a mulher, dependendo da participação dela nessa situação. Nós veremos mais detalhes no estudo da porção mais à frente. O respeito à mulher do pai, né? Muitas vezes o pai se casa novamente e há aquela relação incestuosa que o Eterno diz para que não haja, né? Que se deve respeitar a mulher do pai. Aqui Moshe nos orienta sobre aqueles que não podem entrar no templo, aqueles que não podem entrar na assembleia, né? Aquele homem, por exemplo, que tem as partes íntimas esmagadas, ou aqueles que são descendentes de amonitas, né? Os moavitas, que atacaram o povo, que perseguiram o povo do Eterno. Então esses não podem entrar na Assembleia do Eterno. O Eterno diz aqui sobre a questão da paz com esses homens, né, os homens amonitas e moabitas. Então não deve haver paz, não deve se procurar paz entre eles. Por quê? Porque eles fizeram mal ao povo. São parentes, mas não se deve manter a paz com eles. O Eterno fala muito das impurezas, principalmente os dejetos das pessoas, né? As fezes, a urina, como isso deve ser tratado. Isso traz muita impureza, muita bactéria, muito mal à saúde das pessoas. Então,
o Eterno diz que isso deve ser enterrado, como deve ser feito esse tratamento, né? A lavagem das mãos, o uso correto dos sanitários devem ser feitos corretamente, porque isso vai trazer contaminação, né? Vai trazer contaminação sobre todos aqueles que forem submetidos a essas impurezas. Também tratar bem o servo de uma outra pessoa que fugiu, né? Fugiu, você não vai tratar mal aquela pessoa porque ela fugiu de seu dono, daquele que é o seu senhor, mas você tratar como um ser humano, porque apesar dele ser servo de alguém, ele é, antes de tudo, um ser humano. Então você deve tratar ele com dignidade, né? Deve alimentar, deve vestir, deve dar conforto a ele. Também, né, também o tratamento da prostituição ritual. O Eterno é contra a idolatria, e a idolatria muitas vezes trazida através de prostituição ritual. Então, isso não deve ser dado, né, atenção a esse tipo de atração, a esse tipo de prostituição. Não se deve ceder a esse tipo de prostituição. Também é tratado aqui os juros entre irmãos, os juros entre pessoas, né? Como é que a pessoa não pode exigir do seu irmão, né, mais do que aquilo que ele deve numa relação aí de empréstimo, alguma coisa assim, né? Os votos, não fazer votos, né? Não fazer votos porque o voto sempre é uma coisa ruim, né? O voto sempre obriga que seja cumprido e muitas vezes a pessoa não tem condição de cumprir aquilo que ela prometeu. Se não fizer um voto, não é pecado. O pecado é prometer e não cumprir. O pecado é fazer o voto e não cumprir, né? E não cumprir com esse voto. Também não se deve, muitas vezes, havia aquela questão da fome, a pessoa está com fome, a pessoa está passando por um campo que é aberto, um campo que os seus campos são para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, e muitas vezes a pessoa vai lá e come alguma coisa. Então ela não deve colher, né? Ela não deve colher para levar para casa, levar uma foice lá e cortar uma parte do campo do vizinho. Ela deve se satisfazer, pegar a quantidade que ela vai comer e deixar o restante lá, porque o vizinho teve todo o trabalho de produzir, de plantar, de tratar para que outro venha e roube a sua porção. E também outros poderão ter fome também, né? Então poderão ter fome e poderão utilizar dessa colheita. Nós temos aqui a questão do divórcio, né? O tratamento do divórcio, como deve ser tratado, como deve ser feita essa separação, como deve ser acertada essa separação, o que o homem deve fazer para a mulher, dar a ela um certificado de divórcio, né? E também, se ela casar novamente e separar do segundo marido, o primeiro não deve se casar com ela, não deve voltar a essa relação. Novamente repete a situação do soldado recém-casado, aquele soldado que se casou e está uma guerra, ele deve ir para a frente de batalha, mas ele, a prioridade dele é satisfazer a mulher, trazer alegria à mulher, então ele não pode, né, ele não deve participar da luta. Nós temos também nessa porção o tratamento dos empréstimos, né? Uma pessoa empresta alguma coisa e dá como garantia, ela não pode dar como garantia alguma coisa que seja fundamental para o seu sustento, por exemplo, uma ferramenta que é importante no seu trabalho. Então, sem aquela ferramenta, ele não vai produzir para
pagar o empréstimo. Né? Então, é tratado nessa porção, né? É tratado nessa porção esses casos. Também, né, também é tratado aqui o rapto. Né? O rapto é uma transgressão, é um crime hediondo, na verdade, né? Um crime que tem um tratamento especialíssimo nessa situação, né? Nessa situação de alguém raptar alguém, e também como proceder nas questões da Tsaraat, quando alguém adquire essa doença, e quando alguém é acometido por essa doença, como deve ser o tratamento. Nós já vimos na porção, né, Tazria, na porção Metsorá, bem detalhado os tratamentos dados à Tsaraat. Também, quando alguém emprestar algo para outro, ela não deve humilhar o outro fazendo cobranças, cobrando assintosamente, entrando na casa do outro para pegar, para garantir o seu pagamento. Né? Então, isso deve ser feito de uma maneira a preservar a relação com o próximo, a não humilhar o próximo. Então, é assim, né? É assim que a gente deve tratar até os dias de hoje. Então, essas instruções, elas são utilizadas até hoje, né? Elas são declaradas até hoje, elas estão nos códigos civis de cada lugar, nos códigos penais. Todas essas instruções que o Eterno nos dá, elas são básicas para a vida de todos nós. Né? Então, o direito do trabalhador, né? Como deve ser feita a colheita, sempre garantindo que vai ser deixado algo para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, né, aquela pessoa que tem necessidade, e se orienta aqui para que se deixe lá, para que aquela pessoa que tem necessidade, possa recolher e ter o seu alimento, né, o seu alimento imediato. Aqui nós temos o caso de um julgamento, algo que vai para um tribunal, e é feito o julgamento, e a pessoa condenada deve ser, né, deve receber como pena 40 chibatadas. Então, o limite de chibatadas é trazido na Escritura como 40. Então, esse número é muito importante, né? Muito importante que a gente tenha. Hoje não se faz mais isso, hoje não se faz a chibatada, pelo menos não nos fóruns, né, nos tribunais mais comuns, mas não se deve provocar a morte, né, a morte por conta de um julgamento. Essa porção também traz o cuidado com o animal. Né? Você tem um animal que está amassando grãos, e você não deve, então, amordaçar o boi. Por quê? Porque ele precisa se alimentar, ele tem necessidade de se alimentar. Você não deve evitar, né? Você não deve evitar que ele se alimente ali, ou seja, você não deve maltratar o animal, não deve evitar, né, proibir o animal de se alimentar, porque ele precisa, ele não tem outra opção a não ser comer aquilo que está à sua frente. Né? Ele não produz o alimento como ser humano, então ele precisa, né, comer aquilo que lhe é colocado, aquilo que está à sua frente. Então, quando se amordaça o animal, se impede ele de se alimentar. E também nós temos aqui o levirato. O levirato é aquela situação em que um homem se casa e não tem filhos e morre. A viúva deve, então, né, ela deve casar, ela deve ter relações com o irmão desse homem, e o filho passa a ter direito à herança do primeiro, ao nome do primeiro. Então, isso era como acontecia naquela época. Né? Naquela época era feito dessa maneira. Mas quando o irmão, o irmão do falecido, não quiser participar, como que isso era tratado?
era tratado pelos juízes da cidade, era tratado pelos líderes da cidade. E no caso de um homem em luta, num acidente, com a morte de um homem em luta for causado pela mulher de um deles, aqui nós temos esse tratamento. Uma coisa importante que o Eterno coloca, né, coloca em muitas porções a não enganação, ou seja, manter pesos e medidas honestos. Os comércios tem que ser um comércio honesto. Assim, 1 quilo é 1 quilo, 1 metro é 1 metro, não pode ser diferente. Isso é importante, né, nas relações humanas, porque isso, qualquer coisa diferente caracteriza roubo, caracteriza desonestidade. Né? Um dos mandamentos que o Eterno nos dá é não roubar. E também, né, o Eterno coloca claramente a questão de destruir os amalequitas. Os amalequitas que atacaram o povo logo que ele saiu de Mitzrayim, ainda no deserto. Os amalequitas atacaram o povo do Eterno, e o Eterno, então, né, orienta para que se destrua Amaleque. Nós vamos ver Amaleque até lá na época dos reis. Né? Na época dos reis nós vamos ter ainda Amaleque participando, Amaleque fazendo maldades contra o povo de Israel. Então essas 3 porções nós trouxemos hoje com resumos, né, frases que vão permitir que você monte a história, monte aquela porção, e que vai te orientar, né, vai te orientar no estudo da porção na semana em que essa porção for estudada. Vai te permitir também a desenvolver, né, a tua própria metodologia de resumos. Shalom, shalom, nos vemos amanhã então no estudo da porção semanal, porção Pinhas.